Salve, pessoal! Então, eu vou fazer agora aqui para vocês a gravaçãozinha do nosso primeiro vídeo, né, de aula, de revisão. E eu vou deixar esse videozinho, vou tentar ser o mais breve possível e eu vou tentar deixar esse videozinho para vocês aí junto com os demais. Eu vou sempre deixar na pastinha de tema de vocês, então esse aqui é correspondente ao tema 1, tá? Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Eu fiz algumas micro revisões testadas em aula, para a gente saber mais ou menos que formato que a gente usaria, que a gente acharia mais adequado, tá? E aí eu vou gravando. A partir de agora, assim, o primeiro e o segundo eu vou precisar gravar, o terceiro e em diante eu já tenho eles prontos, né? De outros ciclos. E eu vou deixando eles para vocês estudarem, tá? Assim, se vocês puderem, por favor, complementem sempre, vejam sempre esses vídeos, porque eles vão complementar bem a matéria e às vezes eu vou ter que usar esses vídeos para vocês poderem, né, como uma forma de complementar o que a gente está fazendo em sala, às vezes tem coisas que não vai dar tempo de eu falar, tá bom? Então vamos lá, né? Esse primeiro vídeo aqui ele tem como objetivo central promover uma definição de direito e trabalhar as funções do direito, né? Vejam, por favor, que isso aqui não é de alguma maneira taxativo, tá? A gente tem várias definições possíveis e dentro do contexto dessas várias definições a gente tem, na verdade, todo um jogo de teorias que informam essas definições. Então, eu vou dar aqui uma definição para vocês, eu já passei para vocês em sala, vou repetir essa definição, e em cima dela eu vou trabalhar algumas hipóteses de alteração das definições, e aí a gente vai vendo, evidentemente, ao longo da nossa revisão teórica, da revisão específica dos teóricos, como essas definições vão sendo alteradas, tá? Mas é uma definição bem simples que eu passo num primeiro momento, e a gente tinha definido o direito como sendo basicamente um sistema de regras dirigido, dedicado a organizar e regulamentar uma determinada sociedade. Essas características, basicamente, sistema de regras dedicado à organização e regulamentação de uma sociedade, são bastante reducionistas, mas são elementos comuns que basicamente todas as teorias que a gente vai ver vão guardar consigo e vão trazer à tona quando a gente estiver discutindo uma definição de direito, tá? Então guardem bem esse conceito, né? Sistema de regras voltado para a organização e regulamentação de uma determinada sociedade. E a partir dessa base, a gente começa então a trabalhar com outras possibilidades, a gente vai começar a trabalhar com variantes, e agora a gente vai começar a ver quais variantes existem. Então, se vocês lembrarem aqui, né, eu coloquei para vocês que a definição de direito depende de três questões centrais: as perspectivas filosóficas, práticas e estruturais, que são oferecidas por um determinado sistema e por seu correspondente ordenamento. Então, veja, eu coloquei para vocês que perspectivas filosóficas, práticas e estruturais podem impactar, podem gerar mudança dentro da organização jurídica. Às vezes pedem por essas mudanças. Então, a grande questão passa a ser essa, que a gente tem aí, em alguns momentos, filosofias informativas diferentes, questões práticas emergentes, ou questões estruturais que precisem de harmonização e que vão, por isso, solicitar algumas alterações dentro do âmbito do direito. Então, por exemplo, no caso de perspectivas filosóficas, pensamentos de característica mais progressista vão geralmente tender a enxergar o direito como espaço de conflito e de transformação, né? Então, eu posso falar, por exemplo, sobre as mudanças mais recentes que nós temos no sentido de pautas inclusivas, elas vão promover teorias que têm filtro crítico, têm características críticas e vão tentar definir o direito justamente como essa solução de conflitos, harmonização social. Então, um outro tipo de organização social, se vocês preferirem, né? Se vocês preferirem chamar dessa forma, né? Leituras um pouco mais conservadoras vão tentar entender o direito como proteção dos fundamentos éticos e morais, das virtudes ou dos valores sociais, que têm que ser mantidos apesar de todas as transformações que acontecem ao nosso redor, ok? Uma visão ou visões um pouco mais, talvez um pouco mais consequencialistas, né, que é um tipo de utilitarismo, né, vão pensar sobretudo no direito como um espaço dedicado à observação e contemplação das consequências que as decisões de um juiz pode trazer ou que uma determinada construção normativa pode trazer. Essa que é a Sofia, né, que está aqui do meu lado, minha fiel escudeira aqui, sempre gravando aulinhas, né. Então, basicamente, a gente tem todo esse conteúdo predisposto e a gente pode ver essas variações. Sentido prático. No sentido prático, a gente vai começar a observar e contemplar certos problemas que dizem respeito à composição e organização do direito e que vão ser absorvidos ali como princípios e vão ser absorvidos, portanto, para que a gente tenha a composição de certas finalidades, né? Nesse caso, a gente vai observar
Por exemplo, situações que emergem com o desenvolvimento tecnológico recente, então, regulamentação que alguns anos atrás foi trabalhada no sentido da transgenia. A gente pode observar nesse sentido também a regulamentação de inteligências artificiais, a gente pode observar a regulamentação mais recente de trabalho com material genético e assim por diante. Todos esses elementos, eles são, evidentemente, componentes de traços práticos que estão sendo trazidos à tona, né? Por fim, as questões estruturais. Questões estruturais são questões que vão aparecer numa ponta do direito e vão solicitar a organização de normas coerentes que não gerem antinomias, né, ou a cobertura e a satisfação de lacunas em outros pontos. Então, normas estruturais, por exemplo, vão levar a gente a se questionar se a gente, por exemplo, autorizar procedimento abortivo e falar em proteção absoluta da vida tem sentido. Não que a gente faça isso no nosso ordenamento, tá? Mas dando aqui um exemplo aleatório, né? Ou se as nossas políticas a respeito do nascituro são alinhadas com aquilo que nós pensamos a respeito de procedimentos abortivos ou com o que queremos vir a pensar, tá? Então a gente tem aí elementos de coerência que vão demonstrar certos princípios e às vezes vão solicitar reparos estruturais para ver a harmonização das normas. Beleza? Então, assim, basicamente, a gente tem, lógico, como diz ali o segundo parágrafo, uma riqueza de conceitos muito grande. É difícil que a gente constitua uma harmonização e uma organização mais estável do direito num sentido próprio, mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender que toda tentativa teórica ela tem um certo caráter reducionista. Ela vai tentar extrair um princípio, mais princípios ali da construção do direito, e vai tentar gerar essa restrição de modo que a gente consiga ter uma explicação mais rápida, certo? Então, até aqui a gente tem uma definição rudimentar de direito, né? O direito seria um sistema de regras determinado ou dirigido para a organização e regulamentação de uma sociedade. Pode mudar esse conceito a partir de perspectivas filosóficas, práticas e estruturais, e basicamente toda a teoria que é construída em cima dessas variáveis vai ter características reducionistas, ou seja, ela vai ser demarcada e reduzida para um determinado princípio ou em virtude de um determinado princípio, e ao mesmo tempo a gente vai ter dentro desse contexto específico uma determinada dificuldade de entender essa teoria como atingindo um grau de complexidade suficiente para explicar o fenômeno que a gente está tentando explicar, tá bom? E aí o que que acontece? Na base dessas teorias, porque elas são reducionistas, nós vamos encontrar falhas, e essas falhas fazem com que nós precisemos procurar alternativas, somar forças teóricas e, inevitavelmente, precisemos construir alternativas que vão visitar essas várias teorias ao mesmo tempo. As teorias, elas são, portanto, ferramentas. Elas não são explicações ou descrições completas de mundo. São ferramentas possíveis das quais nós nos servimos para tentar criar esclarecimentos suficientes em determinadas situações para os problemas que nos são apresentados, certo? Bom, aí a gente chega a um ponto em que nós temos que discutir qual é a função de direito. Esse primeiro bloco é a definição. Qual é a função do direito, né? Eu coloco aqui para vocês que a função para que a gente compreenda essa função central do direito, é preciso que a gente tente entender o que ele representa, né? E aí a gente põe ali que existem certas zonas, que existe uma zona limítrofe entre duas experiências, ali que o direito vai aparecer, né? Então existe uma experiência que a gente chama de experiência de caráter não social, né? E aí a gente vai encontrar uma série de forças que foram nomeadas ao longo da história do pensamento de várias maneiras, e a gente vai encontrar uma experiência que a gente chama de caráter social, que é a experiência desse universo organizado, né? Exemplos disso, né? O caráter não social ele aparece entre os contratualistas como o estado de natureza, né? Ao passo que o caráter social aparece evidentemente como a sociedade, né? Precisa ser chamado desse jeito? Não, não precisa. Outras teorias vão enxergar de outra forma, né? E no caso específico dessas outras teorias, tem uma que me interessa muito, e uma teoria na qual eu insisti, a respeito da qual eu insisti bastante com vocês, que é a teoria freudiana, que é desenvolvida no Mal-Estar na Civilização, no Totem e Tabu e no Futuro de uma Ilusão, principalmente, que são aí 3 textos que vão falar da organização psíquica das sociedades contemporâneas, né, das sociedades da virada do 19 para o 20, e que vão tecer comentários a respeito de como essa sociedade é construída, que patologias vão surgir aí e que eventuais vantagens podem surgir dessas sociedades, ainda que a visão freudiana seja bastante pessimista nesse sentido. O que que acontece? Por conta disso, eu posso entender que esses estados naturais, eles são só hipóteses que foram levantadas pelos contratualistas. A rigor, as coisas que aparecem nesse estado de natureza
que acaba negado por conta da construção de uma sociedade organizada, dizem mais respeito às esferas intocadas pelo ser humano, notadamente as esferas comportamentais e interiores, que nesse caso vão ser conduzidas por forças desejantes, pelos desejos da gente. Se esses desejos afloram de uma maneira descontrolada, a gente sabe que eles causam dano, desorganização e podem causar lesão a outras pessoas. De modo que toda a estrutura de uma sociedade organizada serve ao mesmo tempo para determinar a restrição das forças externas e a condução dos riscos externos que encontramos, e ao mesmo tempo gerar certas restrições e canalizações dos nossos desejos, de modo que a gente, ao persegui-los, não vá ferir os outros, né? Então, novamente, a gente está aqui num espaço de fronteira, o direito está nesse espaço de fronteira, ele está olhando para esse aspecto não social, que o contratualista chamou de estado de natureza, mas está tentando organizar esse estado social, né? Esse estado que o contratualista chamaria de estado do contrato social, de modo que a gente consiga lidar com as incertezas externas, ambientais, ou internas, desejantes, certo? Para nós, o peso maior vai ser dessas forças desejantes, porque são elas que vão gerar essa representação binária. Tá? E aí a gente usa, por conta disso, as lentes freudianas para explicar que existem essas grandes potências desejantes, esse lidar nu, esse lidar desnudado com a natureza e com a nossa própria condição interior, e isso passa agora por um filtro jurídico e vai passar aí por um conjunto de restrições, que na mais das vezes aparecem no discurso moral e logo em seguida na organização de um sistema de direito, tá? E a gente fala que a base de tudo, todas essas funções está, portanto, na regulação desses comportamentos, né? Veja, eu ainda coloquei para vocês ali que onde quer que tenha havido sociedade houve direito e vice-versa. Por que isso? Ninguém sabe qual experiência veio primeiro e provavelmente nenhuma das duas veio antes da outra, né? Sempre que nós olhamos por cima dos ombros, eu mencionei para vocês, nós vemos a nossa própria organização em termos de sociedade. E sempre que nós estamos debruçados sobre essa questão, também vemos a organização jurídica acoplada a essa sociedade, tá bom? Uma outra nota. Quando eu falei para vocês disso em sala, eu separei 4 funções diferentes, né? Então, essa função ordenadora, que é a da organização social, mas em cima dela eu construí outras 3 com vocês. Uma função de caráter repressivo ou repressor, que vai tentar refrear os desejos, essas intenções incontroláveis e não filtradas do ser humano. Uma outra função que traz já características talvez um pouco menos repressoras, mas mais previsoras, que vão representar o controle que o direito estabelece sobre essa esfera externa. Então, essa capacidade quase que divinatória do direito de tentar regular comportamentos e situações para poder antever essas respostas. E o fecho de tudo isso, que é justamente aí que o Freud coroa as teorias dele, né? Que é uma função civilizatória. Tá? Então, o que que nós temos aqui? Primeiro, a gente sabe, a gente descobre que o direito, para a gente entender a função dele, a gente tem que entender que ele está entre duas realidades. Uma não social, que algumas pessoas chamaram natural, inconstante e desejante. Outra social, que é mais organizada, controlada, reprimida e canalizada ou recanalizada, certo? Na esteira disso, nós também passamos a entender 4 grandes funções para o direito: ordenadora, repressora, divinatória ou previsora, né? A divinatória ou previsora e a civilizatória. Beleza? Além disso, nós passamos a entender que o direito também tem características absolutamente indistintas da sociedade e vice-versa. Tem sociedade, tem direito e vice-versa. Tá? Notem que aqui a gente está fazendo uma comunicação a partir do Bobbio, mas está colecionando questões externas. O Bobbio não trata aí dessa questão freudiana. Eu vou ficar mexendo a minha carinha aqui na tela só para vocês poderem ler enquanto a gente conversa, tá? Eu não estou, evidentemente, não estou fazendo a leitura completa dos slides, porque senão essa aula não acaba nunca, né? E eu quero que vocês tenham aqui um objeto mais, né, uma ferramenta mais direta para vocês trabalharem, tá bom? E aí a gente vai falar sobre a questão, o papel do direito na formação da sociedade, né? Então a gente acabou de ver que o direito se desdobra com a sociedade e vice-versa. E aí vem a grande pergunta, mas por que que isso acontece?
Isso acontece porque direito, sociologia e tantas outras ciências, e antropologia, psicologia, de alguma maneira, e assim por diante, certos aspectos da psicologia e por aí vai, ou certos aspectos da filosofia, estão todos debruçados sobre um mesmo conjunto, sobre um mesmo objeto disponível para leitura, que é aquilo que nós chamamos de experiência humana, né? Então, eu falei que a gente tem a demarcação da experiência humana, e aí cada um desses conjuntos, cada uma dessas leituras vai extrair dessa experiência humana um bloco de análise próprio e vai ler essa experiência de uma forma diferente. E aí eu dei alguns exemplos para vocês, que inclusive vão permitir renomear essa dualidade não social-social. Então, por exemplo, né, a gente fala ali que a gente tem, por exemplo, a separação entre estados naturais e interpretações culturais, né, no caso da antropologia cultural, um conceito muito rudimentar só para a gente ter uma ideia. Ou se eu quero ler à luz da psicanálise, desejo e repressão. Ou se eu quero ler à luz da sociologia, individualidade e coletividade. Ou se eu quero ler à luz da economia, sobrevivência solitária e as cadeias produtivas, né? Então, cada lente dessas vai reler esse não social e social, renomear e vai assumir uma posição central, porque é justamente nessa fissura entre o não social e o social que a experiência humana aparece, né? Pensem bem, a gente está sempre trabalhando por meio desses, a partir dessas dificuldades, desse empuxe que está acontecendo dos dois lados da gente. De um lado, o que nós desejamos, do outro lado, o que nós devemos fazer. De um lado, a nossa individualidade, do outro lado, a necessidade que nós temos de ter outras pessoas conversando e vivendo conosco e o papel que nós representamos na vida dessas pessoas. De um lado, o estado de natureza das coisas e do outro lado, as mudanças, transformações que nós geramos num espaço, né? Então, se vocês pararem para pensar aqui, né, eu dar um exemplo bem pontual disso. A minha cachorrinha aqui, a Sofis, ela tem comportamento de cachorro, é lógico. Ela tem a natureza dela, ela tem a vida do espaço dela, ela tem as expectativas dela, os anseios dela, os gostos dela. Claro que ela não pode simplesmente sair por aí agora cavando buracos nos jardins, caçando passarinhos. Vocês pensem, se ela sai correndo para a rua como um cachorrinho normal poderia fazer, um carro poderia pegá-la. Então, né, ela tem toda uma série de cuidados que trazem uma ingerência cultural sobre o estado natural dela. Claro, é sempre aqui que o ser humano vive, né? Então, respeitando o estado de natureza das coisas, trazendo também à tona uma determinação cultural. O Rafael também tem desejos, o Rafael tem aspirações, tem quereres. Lógico que ele não vai sair por aí pronunciando suas vontades, nem querendo viver só a partir delas e ignorando as demandas dos outros. Então, vai ter que viver em um ponto de equilíbrio, né? Da mesma maneira, é um indivíduo, mas ele tem que viver em coletividade. Ele é casado, ele tem seus alunos, ele tem seus colegas, ele tem seus vizinhos. Então ele não pode simplesmente existir no universo como se ele como se as pessoas não contassem com ele e ele nunca devesse contar com ninguém. Perceberam? Essas relações caracterizam o processo de civilização. Então é aqui que começa toda essa questão do vicejar civilizatório. E aí, para explicar isso, eu tinha colocado para vocês principalmente a questão da psicanálise, né? E coloquei toda a questão da dinâmica das forças, expliquei as duas tópicas com o desenho do iceberg, é só vocês darem uma espiadinha no caderno de vocês. E aí a gente explicou o que que significa equilíbrio nesse campo, né? Então a gente tem que adotar, para resumir aqui, né? A gente tem que adotar os influxos da sociedade, a nossa construção moral, a nossa construção comportamental, sem que ela exagere e sufoque demais nossos desejos, porque a gente começa a recalcar coisas, e esse recalque vai virar uma patologia, mas também não pode ceder demais para as coisas que deseja, de modo que a gente simplesmente expulse todo tipo de regra da nossa consciência, porque a gente começa a causar prejuízo para si e para os outros. Tá bom? Então, o que que acontece? Por que que direito e sociedade andam de mãozinhas dadas? Na realidade, o que acontece é que os dois são olhares distintos sobre a experiência humana. E não são os únicos dois, tem tantos outros. A gente deu 5 exemplos deles para mostrar o que significa esse espaço, essa fissura, esse abismozinho entre o não social e o social, e como é que o direito vai aparecer aí como potência civilizatória, emprestando conceitos de todas essas outras ciências para tentar oferecer uma vida equilibrada, uma vida mais harmônica, né? Isso também nos integra a um conceito específico de civilização, se a gente parar para pensar bem, né? O que vai acontecer nesse caso?
A gente colocou aqui que a característica mais marcante da civilização é justamente essa harmonização de relações intersubjetivas, né? Então, esse equilíbrio entre o não social e o social, entre os meus interesses e os teus interesses, entre as minhas expectativas e as tuas expectativas, né? Então, assim, lógico que a gente vai ter olhares e olhares sobre essa caracterização civilizatória, né? E aí a gente começa a tentar entender exatamente o que era aquele velho olhar sobre civilização, que era um olhar um pouco mais sisudo, um pouco mais austero, né? Que falava que a civilização ia levar cultura, ia levar a complexidade da vida meditativa para as pessoas, e o que hoje nós entendemos por civilização, um termo que é intercambiável com humanização, claro? Ao que se opõe esse modelo de civilização? Aquilo que nós chamamos de barbárie, que é um estado de violência livre e que desumaniza e dessensibiliza os seres humanos, tá? Essa é a noção que nós temos. Civilizar significa humanizar e opõe-se à questão da barbárie, que significa dessensibilizar e desumanizar, né? Excluir, atacar e assim por diante. E aí a gente vai dizer assim, olha, no processo civilizatório, a gente vai ter que trabalhar com as forças, interesses e características subjetivas e coletivas do ser humano. Dessa forma, o direito ele vai absorver certas expectativas individuais e vai absorver cada uma delas de um jeitinho diferente. Primeira dessas características que ele absorve, abraça e assimila é chamada vontade racional. A gente pode ver um exemplo dessa assimilação quando a gente olha uma pessoa assinando um contrato, por exemplo, vai comprar um veículo, vai comprar uma casa, sei lá, enfim, né? Ela faz a compra e aí ela basicamente está externalizando sua vontade racional. Ó, eu tenho aqui atrás um vaso com boldo, né? Que a gente usa aqui para fazer chá, boldo fresco para fazer chazinho e tal, né? Para fazer as infusões. A gente, quando foi comprar esse boldo, a gente foi consciente que queria tomar chá de boldo e não de outra coisa, né? Então a gente comprou esse aqui, trouxe o vaso e colocou aqui. Agora, boldo é uma planta que precisa de muita luz, né? Então a gente pôs aqui na janela, está aqui na frente da minha mesa de trabalho, o boldinho, assim, não é bem um boldinho, né? Ele pega quase, assim, quase metade da janela vai com o boldo ali crescendo por entre essas grades, né? Tá aí. Foi um ato de vontade racional, certo? Tem outras questões que também aparecem, por exemplo, o instinto. O instinto é o que me faz parar, de repente, de falar para tomar um gole d'água porque eu tenho sede, né? Isso o direito protege, porque ele entende que os elementos instintivos, instintuais, eles dizem respeito à sobrevivência aos estados mínimos de preservação do indivíduo. Inclusive, ele vai absorver isso no direito constitucional, nos direitos humanos e nos direitos de personalidade. E tem teorias, tem uma teoria do mínimo existencial que eu citei bastante para vocês até aqui, que vai absorver esses elementos e vai protegê-los todos num pacotão só, tá? Por fim, a gente tem a questão da assimilação das forças desejantes ou dos desejos. Os desejos já são um pouquinho mais delicados, porque eles representam a satisfação de um certo algo, só que esse certo algo é acoplado a um objeto em específico, né? Então, eu comprei o boldo para tomar chá, eu bebo água para satisfazer minha sede, mas vai que de repente a água não basta, vai que de repente agora eu quero um chá e não é nem chá de boldo, eu fico pensando que eu quero um chá de folha de laranjeira ou um tipo de chá preto com alguma mistura especial, adoçado com mel. Isso já começou a virar desejo, que agora eu tenho exatamente aquele objeto construído e eu não estou buscando simplesmente a satisfação de uma necessidade, mas que isso eu estou buscando antes a satisfação de algum anseio específico que tem uma acoplagem simbólica sobre a relação. Essa caneca mesmo, né? Eu gosto muito das canequinhas com esse formato. Eu achei essa canequinha preta no mercado e resolvi comprar esses dias ainda, faz um tempinho atrás, né? Porque eu gosto da cor da caneca e porque eu gosto do tipo do desenho da caneca, né? Isso é uma questão desejante. Eu não preciso de uma caneca, eu poderia usar um copo, eu não preciso de uma caneca desse tipo, ou dessa cor, ou desse estilo, né? Então isso já é um fiozinho de desejo que está aparecendo aí, tá? Então, assim, o processo civilizatório ele se opõe ao processo da barbárie. Ele é humanizador, enquanto a barbárie desumaniza e dessensibiliza. Dentro desse contexto, o processo civilizatório vai participar o direito absorvendo elementos individuais para construir uma realidade coletiva mais harmônica. Absorve de três formas: a vontade racional, que é literalmente assimilada, o instinto, que é protegido, e o desejo, que frequentemente é reprimido ou até mesmo reconduzido, né, num processo que a gente chama na psicanálise de sublimação, né, que significa você utilizar o desejo e fazer com que ele se desfaça em questões sociais aceitáveis, né, principalmente quando é um desejo que foi recalcado antes, né, que isso vai acontecer. Tá bom?
Enfim, e aí a gente tem todas essas ferramentas. Também é importante notar agora que o direito não está lutando essa guerra civilizatória sozinho, ele tem outras ferramentas consigo, né? Muitas dessas ferramentas são tremendamente conhecidas da gente: religião, o discurso moral, hábitos, regras sociais de conduta, e aí as normas jurídicas vêm coroar todo esse esforço, oferecendo talvez mecanismos sancionatórios, quer dizer, mecanismos de punição ou prêmio, que são mais efetivos e que contam com a força do Estado para que sejam concretizados, tá bom? Então aí a gente tem todo esse processo, né? E a gente começa então a analisar e entender que todo ele acontece em alguma medida dentro de uma dimensão regradora, né? Que vai ser estudada, como a gente já viu duas vezes aí nas nossas discussões em sala, por um negócio que a gente chama deontologia, tá bom? Bem, aí a gente chega então finalmente na questão das construções teóricas que a gente vai analisar e que o Bobbio muito gentilmente resume para nós, né? Ele põe quatro grandes famílias teóricas, e essas famílias teóricas, todas elas embasadas nessas perspectivas distintas e nesses olhares distintos sobre o processo civilizatório, basicamente vão funcionar mostrando para nós princípios geradores diferentes do direito, né? Então, a gente tem primeiro as teorias normativas, que basicamente vão entender que toda experiência jurídica ela está fulcrada, está baseada, né, está fundamentada na norma. As teorias estatistas, que vão dizer que o fundamento é a vontade de um governante, podendo ele ser um rei, podendo ele ser um presidente, um legislador original, um grupo de legisladores, né? Teorias fenomênicas, que vão falar que o direito ele deriva de relações intersubjetivas, então da sociedade, dos valores que eu defendo e tudo mais. E, por fim, as teorias institucionais, às quais adere o Bobbio, né, que basicamente vão dizer que tudo isso que nós acabamos de relacionar, na realidade, é uma coleção de instituições geradoras de normas. Tá? Enfim, eu não vou entrar aqui nos detalhes, já comentei com vocês em sala sobre essa questão específica do porquê das adesões do Bob, eu já fiz algumas críticas ali que eu entendia mais necessárias. Não vou voltar nesse assunto agora, tá bom? É só para a gente ter esse guarda-chuva teórico que a gente vai desenvolver ao longo do curso. Com base nisso, a gente começa a perceber também três dimensões que a gente vai usar para analisar o direito. Essas três dimensões são a dimensão da justiça, da validade e da eficácia. A justiça tem caráter ontológico, quer dizer, ela é essencial, e por sua variedade essencial, ela opera dentro da constituição do direito, oferecendo a ele sentido. Ou seja, não tem cabimento, se a gente aderir mais firmemente à dimensão da justiça, falar em direito que não seja justo. Tá? O lógico jurídico não vai pensar assim, algumas linhas mais recentes de positivismo não vão pensar assim, mas a gente pode partir desse pressuposto por enquanto, né? Então, por isso que a gente falou em ontologia, né, que é basicamente o estudo da essência. Aí existe uma dimensão de validade, que é deontológica existencial, ou seja, ela vai manifestar a essência da justiça e, além disso, vai fazer isso sob o formato das regras e vai tentar analisar essas regras enquanto regras. E, por fim, a base da eficácia, que a gente chama de pragmática, né? Então, a base da eficácia, ela basicamente relaciona para nós todo o impacto que uma determinada norma, que uma determinada faceta do direito tem na sociedade, vai mostrar para a gente se funcionou ou não funcionou. Mais para frente a gente vai ver a diferença entre efetividade e eficácia, por enquanto deixa como está, tá bom? Então essas três potências definem o direito, e daí a gente colocou ali justamente duas grandes viradas, né? Então, se eu falar em justiça, as coisas podem ser justas ou injustas, em validade, eu posso dizer válidas ou não válidas, né? Ou lícitas e ilícitas, e dentro da eficácia, eficazes ou ineficazes, né? E é importante notar que uma norma ou determinada faceta do direito ela pode ter um desses atributos e não necessariamente vai ter os outros dois, segundo os esquemas lógicos que a gente está estudando. Tá bom? Então pode ser justo sem ser eficaz e válido, pode ser válido sem ser justo e eficaz sem ser justo e válido. Beleza? E aí, por fim, a gente tem dentro dessas visões três grandes marcos teóricos que a gente vai desenvolver também na sequência, quando a gente terminar a teoria do ordenamento, né? Agora, nesse momento em sala, a gente está iniciando a teoria da norma, então a gente tem norma, ordenamento, e aí a gente vai começar toda a progressão dessas teorias, só que a gente vai aprofundar essas teorias, do positivismo até os positivismos inclusivos e teorias críticas contemporâneas, tá? Daí vai ficar agora para o próximo bimestre.
E aí a gente começa com o direito natural, né, que é aquele que resulta das condições naturais do ser humano. Tem vários jeitos da gente definir, inclusive vocês comentaram comigo que outros professores usaram definições um pouquinho próximas. Se vocês olharem com cuidado o que eles estão dizendo e o que eu estou dizendo, vocês vão perceber que a gente está falando da mesma coisa com palavrinhas muito pouco diferentes. Então, falar, por exemplo, aquilo que já está no homem, ou é o estado de natureza das coisas, ou é o que é natural ao ser humano, mesma coisa, tá? Só as intensidades, as abordagens que mudam um pouquinho aí, tá? Então, o que que acontece? O direito natural, nesse sentido, ele não é criado pelo Estado, mas é assimilado pelo Estado porque pertence ao ser humano desde sempre, tá bom? Aí a gente tem, dentro desse contexto específico, uma visão de coisas que são inatas à espécie, só que elas trazem na leitura do Bobbio, que é a leitura que nós vamos cobrar em prova, cuidado, tá? Dois defeitinhos. O primeiro defeito é a falta de objetividade na minha visão sobre direito natural, justiça, sobre questões que são, a rigor, questões de fundamento ético e moral. E aí, por isso, eu não consigo criar um ordenamento que seja só direito natural. Segundo, a dificuldade que eu vou ter quando eu perceber que o direito natural limita o exercício do direito. Porque, afinal das contas, se eu tenho o direito natural e ele é inerente a todo mundo e todo mundo entende ele logo de cara, para que que eu vou ter norma posta? Para que que eu vou querer ficar criando um sistema cheio de sanções e assim por diante? A validade, ela desaparece. Foi como a gente colocou aqui no slide, a validade se torna inútil, né? Então, características do direito natural. Pode ser resumido em três palavrinhas: justiça, ética, moral. Fechou? Além disso, a gente tem que lembrar que existem dois grandes defeitos aí dentro do direito natural. O primeiro desses grandes defeitos é a sua falta de objetividade aos olhos do Bob, e o segundo desses grandes defeitos é o fato de que, se eu acredito no direito natural, deixa de existir necessidade para a validade do direito e para normas postas. Se existisse direito natural e ele fosse absolutamente certo para nós não precisaríamos de um monte de coisas que nós temos e entendemos como necessárias, né? Por exemplo, o estudo da validade do direito. Tá? Em segundo lugar, a gente tem o positivismo jurídico, é o filhotinho do Kelsen aí, né? Que é a nossa, digamos assim, é o nosso porta-voz dos estudos científicos do direito no século XX, né? E basicamente o que a gente tem é que o positivista, segundo a visão do Bobbio, entende que todas as coisas que são válidas podem ser automaticamente consideradas justas. Basta, portanto, que eu encontre normas postas por autoridade adequada e segundo critérios apropriados, procedimento legislativo certo, tem que obedecer e acabou-se. Palavra definidora do positivismo jurídico, são dois terminhos aqui. Norma posta, portanto, uma locução só, né? Norma posta. Daí o termo positivismo, de positum, posto, né? Veja, o Hobbes, desculpe, o Bobbio, ele entende que existe uma ligação profunda entre positivismo, o positivismo jurídico e o pensamento hobbesiano, em virtude da autoridade que dá esse comando. Tá? Eu fiz umas críticas também dentro de sala, expliquei por que isso pode ser apropriado se a gente pegar a leitura do George Agamben sobre a relação de Estado, expliquei também que é necessário cuidar e ter alguns afastamentos. Só lembrem dessas anotações, eu não vou entrar aqui em detalhes nelas, né? Mas lembrem desses elementos porque eles são bem importantes, né? E ele tem uma certa dose de razão ao assemelhar, porque a autoridade hobbesiana é a autoridade, né? A autoridade do monarca é a autoridade que põe a norma. E o positivismo conta com essa autoridade em determinada medida para colocar a norma posta, né? Então, assim, aí a gente coloca lá que ele flerta perigosamente com a ideia de que o soberano tem consigo uma chave de definição do direito e da justiça, ou seja, ele restringe direito e justiça de modo que não existe a possibilidade de você discutir conteúdo, justiça, transformação. Beleza? Então, isso é o positivismo jurídico. Norma posta, próxima à autoridade estabelecida por Hobbes, além do que estabelece também um perigo, qual seja o perigo de que só a autoridade entende o conteúdo e a constituição do direito. Beleza? E, por fim, os realismos jurídicos. Os realismos jurídicos, eles têm, na realidade, eles servem como um conjunto de movimentos a apresentar resistência às outras duas grandes frentes. O primeiro realismo, que é chamado realismo próprio, bate de frente com o direito natural, alegando que suas preocupações valorativas são por demais idealistas, tá? Ressalto um ponto aqui, muita gente veio e falou para mim assim, é que nem o Euler que a gente está estudando no Flávio, né, o direito vivo.
Veja, o realismo sim, tá? Só que teve gente que me disse que o direito natural é muito igual ao realismo jurídico. Não, gente, não é, tá? A gente parte dessa impressão porque nós acomodamos o nosso pensamento por padrão no positivismo jurídico, tá bom? Não é assim que funciona. Não é só porque direito natural e realismo batem os dois no positivismo que eles são a mesma coisa. O direito natural é sobre metafísica e valores éticos. Ela é universalizante, ela é abstrata, ela tem, no seu sentido tradicional, o direito natural, o justnaturalismo, eles têm características de eternização dos valores, tá? Os realismos não, os realismos são mais sociais, dinâmicos, lidam com relações de causa e consequência, falam da recepção da norma na sociedade. O justnaturalismo não faz isso. O justnaturalismo não está preocupado em saber se ele recebe ou não recebe. Ele quer o que é justo. E não é só como ele recebe a norma, mas é antes saber se a norma foi construída com justeza. Aí é não receber a norma injusta e tentar consertá-la, tá? A forceps, se necessário for, fazendo com que o legislador repense, com que o legislador entenda o que significa o critério de justiça, tá? Se a gente for trabalhar com os realismos, tem muitos deles que vão simplesmente dizer a norma cai em desuso, que não tem cabimento ela existir ali. Percebam a diferença. Realismos jurídicos, trabalhos sociológicos dentro dos realismos jurídicos, relação de causa e consequência. Justnaturalismos, idealismos valorativos. Sim, são relações de dedução. Então aqui a gente tem causação, dedução. São coisas muito diferentes, gente. Tá? Cuidado com isso. Bom, aí o realismo bate de frente com o direito natural, que é uma demonstração maior de que existe diferença profunda entre esses movimentos. Se bateu de frente, essa postura realista própria vai lá e tenta escangalhar com esse idealismo excessivo, alegando que se eu sigo valores éticos imutáveis, eu também estou engessando minha sociedade com valores que não necessariamente vão abraçar diferenças, inclusão, transformação no tempo. Né? Vocês pensem, por exemplo, se eu quisesse manter os valores da Constituição lá do início do século XIX, da de 1824 do Império, que era uma Constituição eminentemente religiosa, católica, voltada para o entrelaçamento dos portugueses que ficaram aqui e dos grupamentos que estavam formando a nação brasileira. Vocês pensem quanta gente teria sido excluída e como seria muito mais difícil hoje trabalhar com processos inclusivos. Já é difícil do jeito que está. Vocês pensem se nós não tivéssemos mudado esses valores inseridos no contexto da legislação. Sim? No que diz respeito especificamente a como o realismo bate de frente com o positivismo, a gente tem a postura que a gente chama de conteudista. Já expliquei para vocês também, já fiz a crítica, de que o aspecto conteudista parte do pressuposto de que o positivismo é formalista. O positivismo não é formalista. Mas vamos trabalhar com o pressuposto do Bobbio, que é o pressuposto que a maioria das pessoas toma em consideração, ainda que não seja bem correto, tá? O que significa ser conteudista? Significa que se o positivismo está preocupado com a deontologia, o estudo da regra enquanto regra, o realismo jurídico vai falar: pouco me importa se tem formato de regra, o que me importa é o conteúdo e o alinhamento desse conteúdo com a minha sociedade, certo? Então, critico o justnaturalismo, o direito natural, porque trabalha o conteúdo dinâmico da sociedade em oposição à imutabilidade de valores do justnaturalismo e trabalha, ao mesmo tempo, contra o positivismo por entender que o conteúdo social é mais importante que o formato de norma. Veja que uns não descartam os outros, eles só estão realinhando o centro das expectativas que um jurista deve ter, tá bom? E aí a gente colocou alguns exemplos aqui. A escola histórica do direito do Savigny, que vai dizer justamente que o espírito do povo deve informar a estrutura formal do direito romano, atualizando esse direito romano para um determinado período. No caso, lá ele tinha um livro chamado Sistema de Direito Romano Atual, que adaptava a realidade romana, né, a norma romana à realidade germânica. Escolas sociológicas do pensamento germânico, o maior representante aqui, o Ihering, falando que nós tínhamos que dar ouvidos à sociedade e às suas demandas para adaptar as normas da melhor forma possível, né? Então uma estratégia um pouquinho parecida, mas descartando toda a base histórica lá que o Savigny insistia em colocar.
os pensadores do direito livre e do direito vivo. O direito livre representado pelo François Genin, que vai falar que o juiz tem que ter mais liberdade para interpretar a norma e adaptar ao conjunto social com que ele está trabalhando, e o direito vivo do Edlich, que vocês já estudaram com o Flávio, e que vai falar que o direito, na realidade, tem que ser recepcionado dentro dos modelos de costumes e práticas de uma determinada sociedade, de um determinado grupamento humano. Claro? Então tá aí a gente coloca duas frentes e guardem bem perto do coração esses nomes, né? Os realismos assumem que o direito consuetudinário, então o direito que é herdado dos costumes, e o judiciário, herdado das decisões do juiz, tem mais peso que as normas jurídicas estabelecidas sobre critérios de validade, ainda que não se anulem completamente. Tá bom? Então estão aí os realismos jurídicos, né? Qual é o mote do realismo jurídico? Práticas sociais, né? E aí você tem duas frentes: a postura realista própria, a postura ou aspecto conteudista. A primeira trabalhando contra o justnaturalismo, a segunda contra o positivismo jurídico, e dentro desse contexto você tem as escolas exemplares, e para arrematar a questão, você vai analisar sempre à luz do direito consuetudinário e direito judiciário como duas alavancas que transformam o direito e que, de alguma maneira, se sobrepõem aí às normas jurídicas. Beleza? Então tá isso aqui é uma micro-revisão, vocês vejam só, por favor, ó, tentem bastante, deem uma olhada nas anotações de caderno de vocês, que vocês percebam quanta coisa eu posso pedir para vocês dentro desse tema. A definição de direito, suas capacidades, suas forças transformadoras, a definição e as consequências do reducionismo, tudo isso pode ser questão de prova, tá? As funções do direito, então as 4 funçõezinhas: ordenadora, repressora, previsora e civilizatória. Toda a discussão que a gente estabeleceu sobre civilização e barbárie, toda a discussão estabelecida sobre forças desejantes e o pensamento freudiano na organização da sociedade, portanto, na construção da civilização. 5 aspectos diferentes que abordam a assim chamada experiência humana. A partir da experiência humana, as 4 grandes famílias teóricas, as 3 teorias. Então, só nisso, nós já temos 9 conceitos possíveis, ou 9 perguntas possíveis para uma prova. E nós estamos no tema 1. Então, pensem que agora, na transição para o tema 2, a gente vai juntar mais ou menos essa mesma quantidade de conceitos, tá? Então, mantenham isso em mente. É lógico que daí a gente vai começar a trabalhar junto disso as aplicações, e mais para frente eu vou dar uma revisão, tentando enfocar as coisas que vocês vão precisar estudar com maior detalhe, com maior especificidade dentro desse contexto mais amplo. Tá bom, gente? Então é isso, esse é o nosso primeiro vídeo. Depois vocês comentem comigo, por favor, se vocês acharam útil, se ficou legal o formato, né? Já que a gente tem um grupo de recém-chegadas e recém-chegados, sejam bem-vindas e bem-vindos, né? Se juntando a nós. E aí vocês me contam como é que está a utilidade desses vídeos e o que a gente pode fazer para alinhar melhor essas explicações para vocês. Beleza, gente? E é isso aí. Então, vamos conversando. Por favor, vão estudando. Não deixem de estudar ao longo do período do curso, tá? Para não ficar tudo para cima da hora. E vão me perguntando também, os monitores já estão aí para vocês. Já vou deixar o contato deles para vocês também, para vocês poderem acessá-los, beleza? É isso aí, galera. A gente se fala ao longo da semana. Cuidem-se, Deus abençoe vocês e até mais.